A guerra por procuração dos Newcons contra a Ucrânia, pelo professor Michel Chossudovsky. Nesse artigo vou concentrar na agenda Newcon, em grande parte inspirada no Project for a New American Century. Os neoconservadores exercem controle sobre a política externa. Eles estão envolvidos em subornar e manipular políticos e tomadores de decisões. Eles desempenharam um papel fundamental na definição da doutrina nuclear em nome de poderosos interesses financeiros. O PNAC pediu o estabelecimento da superioridade em armas nucleares aplicadas à Rússia, juntamente com a expansão orientada para o lucro do complexo industrial militar. A agenda Newcon, tal como formulada pelo PNAC 2000, segue os passos da doutrina Truman, da Guerra Fria, nas palavras de George Kennan. Não está longe o dia em que teremos que lidar com conceitos de poder, direitos. Quanto menos formos prejudicados por slogans idealistas, melhor. Os Newcons não pretendem vencer a guerra. Sua agenda é destruir países. É uma agenda voltada para o lucro. Destruição leva à reconstrução. O que está em jogo é a destruição econômica e social arquitetada de estados nacionais soberanos. Os credores estão lá para recolher os pedaços e se apropriar da riqueza real. A segunda parte deste artigo focalizará a agenda dos Newcons de privatizar países em prol do establishment financeiro. A privatização da Ucrânia como um Estado-nação empobrecido e abandonado já começou por meio da criação do Ukraine Reconstruction Bank pela BlackRock e a JP Morgan. A Ucrânia é um país com vasto território e enormes recursos. O regime de Kiev tem uma dívida externa intransponível na casa dos milhões de milhões, trilhões que se vem acumulando desde o golpe de Estado Euromaidan em fevereiro de 2014, instrumentado por Washington. Não estamos mais no reino da medicina fortemente econômica do FMI. O que está se desdobrando é a tomada de controle e a apropriação corporativa de um país inteiro. O perigo da guerra nuclear. O uso de armas nucleares está na mesa do desenho do Pentágono. Tem um apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Enquanto isso, está a ser apresentado no Congresso dos Estados Unidos uma legislação para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Os senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal apresentaram em 22 de junho uma resolução que, se aprovada e assinada pelo presidente Biden, comprometeria os Estados Unidos como chefe da OTAN a lançar, em nome da OTAN, guerra diretamente contra a Rússia. A agenda Newcon, um projeto para o novo século americano. Os Newcons estão firmemente por trás da agenda ucraniana. O projeto para o novo século americano, PNAC, domina a política externa dos Estados Unidos em nome de poderosos interesses financeiros. O PNAC afasta o planeamento de operações militares consecutivas. Ele descreve da seguinte forma as longas guerras dos Estados Unidos: lutar e vencer decisivamente múltiplas guerras simultâneas em diferentes teatros. A condução de guerras em teatros simultâneos é a espinha dorsal da agenda hegemônica dos Estados Unidos. É um projeto de guerra global. O PNAC, controlado pelos Newcons, também afasta a realização de negociações de paz reais. A agenda nuclear é a guerra global. O PNAC foi publicado no auge da campanha eleitoral presidencial em setembro de 2000, apenas 2 meses antes das eleições de novembro de 2001, tornando-se a espinha dorsal da política externa dos Estados Unidos. É a base para a realização de uma agenda hegemônica de guerra global, aliada à imposição de uma ordem mundial unipolar. Victoria Nuland, que tem assento no Departamento de Estado, atualmente assessora o presidente Biden, a esposa de Robert Kagan, do PNAC, porque o governo Biden exige um programa de armas nucleares de 1,3 milhão de milhões, que deve aumentar para 2 milhões de milhões em 2030, pergunta. A superioridade na guerra nuclear é a espinha dorsal da agenda Newcon, tal como exposta no PNAC. O objetivo é manter a superioridade nuclear, especificamente em relação ao equilíbrio dos Estados Unidos e Rússia.
estabelecimento de 4 missões centrais para as forças militares dos Estados Unidos: defender a pátria americana, combater e vencer decisivamente guerras simultâneas em teatros múltiplos, executar os deveres policiais associados à modelação do ambiente de segurança em regiões críticas, transformar as forças dos Estados Unidos para explorar a revolução nos assuntos militares. Para executar estas missões centrais, precisamos providenciar força e verbas orçamentais suficientes. Em particular, os Estados Unidos devem manter superioridade estratégica nuclear, com base na dissuasão nuclear estadunidense, com a avaliação nuclear líquida, que pondere o conjunto pleno de ameaças correntes e emergentes, não meramente o equilíbrio Rússia e Estados Unidos. A era do pós-guerra. Os Estados Unidos conduziram numerosas guerras desde o fim da eufemisticamente chamada Era do Pós-Guerra. Coreia, Vietnã, Camboja, Laos, Afeganistão, Iugoslávia, Iraque, Líbia, Síria, Iêmen e agora a Ucrânia. O objetivo não declarado não é vencer a guerra, mas engendrar a destruição de países inteiros, criar caos político e social, tendo em vista, finalmente, recolher os pedaços e assumir o controle das economias nacionais de Estados nacionais soberanos. Esta agenda também é conduzida por meio de mudanças de regime, revoluções coloridas e da concomitante liquidação e criminalização do aparelho estatal, a par de forte medicina econômica e da imposição de uma dívida crescente denominada em dólar. Foi o que aconteceu no Vietnã, a destruição do país inteiro, o qual foi então privatizado no início dos anos 90. O Vietnã nunca recebeu pagamentos de reparações de guerra dos Estados Unidos pela perda maciça de vidas e destruição, mas um acordo alcançado em Paris em 1993 exigiu que Hanoi reconhecesse as dívidas do extinto regime de Saigon do general Thieu. Este acordo equivale em muitos aspectos a obrigar o Vietnã a compensar Washington pelos custos da guerra. E agora que está em curso na Ucrânia, a privatização total de um país inteiro. A privatização da Ucrânia, a BlackRock, que é a maior companhia de investimentos em carteira do mundo, juntamente com a JP Morgan, vieram ao resgate da Ucrânia. Eles estão conluiados para criar o Banco de Reconstrução da Ucrânia. O objetivo declarado é atrair milhares de milhões de dólares em investimento privado para atender projetos de reconstrução num país devastado pela guerra. Financiado em 19 de junho de 2023. BlackRock, JP Morgan e investidores privados têm como objetivo lucrar com a reconstrução do país, juntamente com 400 companhias globais, incluindo Citi, Sanofi, Philips. Stefan Weiler, do JP Morgan, vê como uma tremenda oportunidade para investidores privados. O regime de Kiev é um parceiro nessa empreitada. A guerra é boa para os negócios. Quanto maior a destruição, maior o sufoco da Ucrânia por parte dos investidores privados. A BlackRock e a JP Morgan Chase estão a ajudar o governo ucraniano a estabelecer um banco de reconstrução para pilotar capital inicial público e projetos de reconstrução que possam atrair centenas de milhares de milhões de dólares em investimento privado. A privatização da Ucrânia foi lançada em novembro de 2022 em ligação com a consultora McKinsey da BlackRock, uma firma de relações públicas que tem sido a grande responsável por cooptar políticos e funcionários corruptos em todo o mundo, sem mencionar cientistas e intelectuais em nome de poderosos interesses financeiros. O governo de Kiev contratou o braço da consultoria da BlackRock em novembro para determinar a melhor forma de atrair esse tipo de capital e a seguir, em fevereiro, acrescentou o JP Morgan, o presidente da Ucrânia. Valery Zelensky anunciou no mês passado que o país estava a trabalhar com 2 grupos financeiros e consultores da McKinsey. A BlackRock e o Ministério da Economia da Ucrânia assinaram um memorando de entendimento em novembro de 2023. No final de dezembro de 2022, o presidente Zelensky e o CEO da BlackRock, Larry Fink, acordaram uma estratégia de investimento. A reconstrução da Ucrânia, local da conferência em Londres. Sincronização cuidadosa, o golpe fracassado. Prigozhin Wagner. 23 e 24 de junho de 2023 foi iniciado no dia seguinte a Conferência da Reconstrução da Ucrânia em Londres, organizada pelo regime de Kiev e pelo governo de Sua Majestade em 22 de julho de 2023. Será uma coincidência? Pergunta. O Fundo de Desenvolvimento da Ucrânia permanece nos estágios de planeamento e não deve ser totalmente lançado até o final das hostilidades com a Rússia. Mas esta semana os investidores terão uma visão prévia numa conferência em Londres, co-organizada pelos governos britânico e ucraniano. O Banco Mundial estimou em março que a Ucrânia precisaria de 411 mil milhões para se reconstruir após a guerra e a recentes ataques russos elevaram esse número.
Nenhuma meta formal de arrecadação de fundos foi estabelecida, mas pessoas familiarizadas com as discussões dizem que o fundo procura levantar capital de baixo custo de governos, doadores e instituições financeiras internacionais e alavancar para atrair entre 5 e 10 vezes mais investimento privado. A BlackRock e a JP Morgan estão a doar o seu serviço, embora o trabalho lhes dê uma visão antecipada de possíveis investimentos no país. A missão também aprofunda o relacionamento da JP Morgan com o cliente de longa data. O que a Ucrânia precisava, aconselhou a BlackRock, era de um banco de financiamento de desenvolvimento para encontrar oportunidades de investimento em setores como infraestrutura, clima e agricultura e torná-las atraentes para fundos de pensão e outros investidores e credores de longo prazo. O JP Morgan foi contratado em parte pela sua experiência em dívida. A maior parte dos investidores quer esperar o fim das hostilidades. A parte importante é que a Ucrânia já está pensando no futuro, diz Euler. Quando a guerra acabar, eles vão querer estar prontos a iniciar o processo de reconstrução imediatamente. O rei Carlos V organizou uma recepção no Palácio de St. James na véspera da Conferência da Recuperação da Ucrânia. A cronologia da privatização da Ucrânia. Novembro de 2022, contrato com BlackRock, McKinsey, Ministério da Economia da Ucrânia. Dezembro de 2022, acordo com o CEO da BlackRock, Larry Fink, e o presidente Zelensky. Fevereiro de 2023, o JP Morgan se junta ao projeto BlackRock Reconstruction Bank. 18 de junho de 2023, iniciativa da Paz África em São Petersburgo. Declaração do presidente Putin sobre as negociações de paz frustradas em março de 2022. 21 e 22 de junho de 2023, Conferência de Londres sobre o Banco de Reconstrução da Ucrânia, co-organizado pelos governos britânicos e ucraniano. 23 e 24 de junho de 2023, a rebelião de Prigozhin e Wagner. Considerações finais. Todos os principais atores financeiros e políticos estiveram presentes na Conferência da Reconstrução da Ucrânia em Londres. A Ucrânia está nas garras do Big Money, BlackRock e JP Morgan. A destruição é a força motriz por trás da reconstrução. Entre a paz, bem como o cessar-fogo, não são bons para os negócios. O povo da Ucrânia precisa desesperadamente de um futuro baseado no bem-estar e na paz. Mas, na realidade, a Ucrânia está a ser levada para o tipo de enorme endividamento que leva à subserviência, ao domínio. O resultado é a pobreza em massa, a devastação social do país inteiro, sob o pretexto da reconstrução. Atualização, janeiro de 2024. Desenvolvimentos recentes previstos para o início de 2024. O Fundo Imobiliário Estatal da Ucrânia planeia colocar cerca de 1.000 ativos para privatização. O plano foi delineado no Fórum Nacional do 6 SMB, intitulado Development of SMB 2023 Opportunities, Sustainability and Recovery. Não há oportunidades. Os mecanismos descritos sugerem que esses 1.000 ativos ou mais serão retomados. As pequenas e médias empresas, incluindo as PME agrícolas e industriais, serão dizimadas. Muitos desses ativos serão comprados a um preço negativo. Vitaly Koval, presidente do Fundo Imobiliário do Estado da Ucrânia, apresentou o plano 2024. Ele enfatizou que as pequenas e médias empresas seriam as principais beneficiárias desse processo. Consideramos que as pequenas e médias empresas devem estar no centro do processo de privatização. Segundo Vitaly Koval, em 2024 o fundo planeja colocar para privatização cerca de 1.000 objetos que abrem novas oportunidades de negócio. Esses ativos serão leiloados, garantindo um processo justo e transparente. Tal procedimento transparente, emparelhado com os leilões frustrados, é forjado na fraude e na corrupção. É semelhante ao assalto na estrada. Ele convidou as empresas a cooperarem na busca de ativos para a privatização. Nós os convidamos a tornarem-se embaixadores na busca de ativos para a privatização. Muitas cidades, vilas e aldeias têm ativos dormentes desde há 10 a 15 anos. Aguardamos vossas propostas de privatização e fazemos o melhor para que o caminho para o leilão transparente seja mais curto, disse Vitaly Koval. A guerra por procuração dos newcons contra a Ucrânia, professor Michel Chossudovsky.
Pentágono aponta que a Ucrânia enfrenta muitas outras derrotas, citando a situação em Avdiivka. O governo ucraniano precisa desesperadamente de mais de bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos, admitiu um alto funcionário do Pentágono, citando a situação crítica em Avdiivka, uma cidade na linha de frente em Donbás. No início desta semana, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda de 95 bilhões, que inclui 61 bilhões para financiar a guerra na Ucrânia contra a Rússia. Mas a Câmara dos Representantes não aprovou a medida antes de ir para uma pausa de 2 semanas. Vemos que os ucranianos estão ficando sem suprimentos críticos, particularmente munição, e vemos isso como algo que poderia ser o prenúncio do que está por vir se não obtivermos esse financiamento suplementar, disse um funcionário na condição de anonimato. Sem esse dinheiro, disse o funcionário, a Ucrânia não terá chance contra os militares superiores russos e também vamos encontrar muitos outros locais ao longo da linha do fronte de combate que estarão com suprimentos escassos e munições críticas. Na madrugada deste sábado, o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Alexander Syrskyi, anunciou a decisão de retirar suas tropas de Avdiivka e entrar em modo defensivo. Tucker Carlson crê que a Ucrânia nunca pagará 60 bilhões aos Estados Unidos se forem fornecidos por empréstimo. A Ucrânia nunca reembolsará 60 bilhões aos Estados Unidos se o dinheiro for fornecido a Kiev na forma de um empréstimo, disse o jornalista norte-americano Tucker Carlson, criticando a proposta como uma maneira desonesta de enviar mais dinheiro para Kiev. No início da semana, o senador americano Lindsey Graham endossou a ideia do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fornecer a Kiev 60 bilhões na forma de um empréstimo, em vez de dar o dinheiro na forma de ajuda externa. O mais recente esquema de Lindsey Graham é convencer os republicanos de que é melhor emprestar 60 bilhões de dólares a Zelensky em vez de dá-los a ele. Alguns estão caindo nessa, mas é fraudulento. A Ucrânia nunca vai pagar a dívida e nós nunca vamos fazê-los pagar. Essa é apenas uma maneira mais desonesta de enviar mais armas não contabilizados para a região, adiar o inevitável acordo de paz e matar ucranianos recrutados à força, alguns dos quais são quase da idade de Lindsey Graham, disse Carlson na rede social X. Na terça-feira, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de ajuda externa de 95 bilhões, que inclui 60 bilhões para a ajuda da Ucrânia e 14 bilhões em assistência de segurança para Israel. Entretanto, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que não tem planos de levar o projeto de lei para votação. O Japão deixa de ser a terceira maior economia do mundo e é ultrapassado pela Alemanha. O país asiático foi ultrapassado pela Alemanha, depois que o governo japonês reportou uma queda no consumo de serviços e um contínuo aumento nos preços. A Alemanha ultrapassou em 2003 o Japão como a terceira maior economia do mundo, em termos de produto interno bruto nominal em dólares. Revelaram na quinta-feira dados do gabinete japonês. Os dados do governo mostraram que o PIB nominal do Japão, sem ajuste para a inflação em 2023, foi de 591,48 trilhões de ienes. A agência japonesa Kyodo informou também na quinta-feira que o PIB nominal da Alemanha em 2023 foi de 4,46 trilhões. O Japão entrou inesperadamente em recessão no último trimestre de 2023, devido a uma queda acentuada na moeda nacional do Japão, o iene, escreve a Kyodo. Tal acontece devido a quedas consecutivas em cadeia do PIB no terceiro e quarto trimestre deste ano. O consumo de serviços abrandou, os preços dos produtos continuam aumentando e devido a um inverno quente, o consumo de roupas foi fraco a partir de outubro, comentou um funcionário do governo. No início deste mês, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico baixou sua previsão para o crescimento do PIB da Alemanha em 2024. A economia do Japão ascendeu à segunda maior do mundo durante a Guerra Fria, se tornando uma das mais prósperas nesse período. No entanto, ela perdeu o dinamismo a partir dos anos 1990 e em 2010 foi ultrapassada pela China.
Já estamos vendo as consequências de os Estados Unidos não ajudarem a Ucrânia, diz subsecretário-geral da OTAN. Diz Stoltenberg destacou a falta de um acordo de apoio à Ucrânia e os Estados Unidos, o que, segundo ele, tem dificultado as ações de Kiev. A organização do Tratado do Atlântico Norte já está vendo as consequências do fracasso dos Estados Unidos em tomar uma decisão sobre o apoio contínuo à Ucrânia, disse o secretário-geral da Aliança antes da reunião da quinta-feira dos ministros de defesa do bloco. Já estamos vendo as consequências do fato de que os Estados Unidos não foram capazes de tomar uma decisão, mas espero que sejam capazes de tomar essa decisão, disse Jens Stoltenberg. Quando questionado pelos repórteres se a ajuda de Washington a Kiev viria tarde demais. Espero que o Congresso dos Estados Unidos concorde com um pacote para continuar apoiando a Ucrânia, porque o apoio à Ucrânia não é caridade, mas uma contribuição para a nossa própria segurança, apontou Stoltenberg. A Casa Branca está pedindo aos membros do Congresso dos Estados Unidos que aprovem com urgência um projeto de lei que aloca mais de 60 bilhões para renovar a ajuda à Ucrânia, Taiwan e Israel, depois que a iniciativa foi aprovada pelo Senado, onde os democratas têm a maioria. No entanto, Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, disse que não seria possível forçar o Senado a aprovar o projeto de lei. Maciços exercícios militares da OTAN visam preparo para conflito com a Rússia, diz mídia. O maior exercício militar da OTAN nas últimas décadas, Steadfast Defende 2024, que decorrerá de fevereiro a maio, é dedicado à preparação para o conflito com a Rússia, avança o jornal britânico Financial Times. Citando o chefe do Comitê Militar da OTAN, Robert Bauer. Anteriormente, o comandante supremo das forças da OTAN na Europa, o general Christoph Cavalli, declarou que a aliança vai realizar o maior, nas últimas décadas, exercício de vários meses Steadfast Defende 2024. Das manobras participarão cerca de 50 navios, 80 aeronaves, 1.100 equipamentos militares terrestres, incluindo 133 tanques e cerca de 90 mil militares. Os locais de treinamento incluem países bálticos, Polônia e Alemanha. De acordo com o jornal, Bauer disse que esses exercícios são dedicados à preparação para o conflito com a Rússia. Vale ressaltar que anteriormente o chefe da delegação russa nas negociações de segurança militar e controle de armas em Viena, Konstantin Gavrilov, declarou que os exercícios da OTAN Steadfast Defende 2024 não se destinam a defender, mas a avaliar o terreno para possíveis provocações contra a Rússia. Como a Rússia defende suas fronteiras com a Finlândia, novo membro da OTAN, pergunta. Moscou continua a reforçar sua fronteira após a entrada de Helsinki na Organização do Tratado do Atlântico Norte em abril de 2023. Recentemente, o país euroasiático realizou manobras regulares de mísseis a partir da costa do Golfo da Finlândia, nas quais foram utilizados, entre os outros equipamentos, os sistemas móveis de mísseis costeiro Bal e Bastion. A Sputnik explica por que a Rússia escolhe essa arma moderna para defender suas fronteiras. Características técnicas do sistema de mísseis Bal. O sistema de mísseis 3K-60 Bal, que entrou em serviço nas Forças Armadas Russas em 2008, foi projetado para proteger a infraestrutura naval, bem como fornecer proteção costeira em zonas anfíbias e controlar águas territoriais e áreas de estreitos. O Bal consiste em 4 veículos de lançamento que transportam mísseis antinavio KH-35 Uran, com alcance de até 120 km, e até 2 postos de comando móveis. Cada um desses veículos lançadores carrega 8 mísseis, que podem ser lançados em uma salva, totalizando 32 mísseis para o sistema como todo. O sistema Bal pode abrir fogo a partir de posições de tiro fechadas. Todos os mísseis são colocados em containers de transporte e lançamento, permitindo a rápida recarga do lançador para atingir vários alvos. O Bal é capaz de interromper uma missão de um grande grupo de ataque de superfície do adversário ou de sua força de assalto anfíbio. Durante a maior parte do voo, o KH-35 sobrevoa o mar, o que torna difícil a interceptação e a destruição com o sistema de defesa aérea, disse a defesa russa. Especialistas russos insistem que o Bal, frequentemente usado em conjunto com o sistema Bastion, tornará invulneráveis as águas territoriais russas no Golfo da Finlândia.
Irã revela 2 sistemas de mísseis de defesa antiaérea em meio a tensões na região. O Irã revelou neste sábado novos armamentos, incluindo o sistema de mísseis antibalísticos arma de produção nacional e o sistema de defesa antiaérea de baixa altitude, Azar-Akash, informa a agência oficial de notícias iraniana. A cerimônia de apresentação dos 2 sistemas instalados em veículos decorreu na presença do ministro da Defesa da República Islâmica, o brigadeiro-general Mohammad Reza Ashtiani. Com a implementação de novos sistemas na rede de defesa do país, a capacidade de defesa antiaérea da República Islâmica do Irã aumentará significativamente, escreve a agência. Destaque-se que o sistema de mísseis Arman pode enfrentar simultaneamente 6 alvos a uma distância de 120 a 180 km, enquanto o sistema de mísseis Azar-Akash pode identificar e destruir alvos com alcance de até 50 km com 4 mísseis prontos a disparar. Vale destacar que em julho, o Irã apresentou o que foi descrito pelas autoridades como seu primeiro míssil balístico hipersônico, produzido localmente chamado Fatah, com alcance de 1.400 km. Nesta semana, o Irã disparou mísseis balísticos EMAD e CARD no treinamento de um ataque a alvos de Israel, tendo atingido com precisão local que simulava a base aérea Al-Mashin. Ucrânia fecha acordo histórico de segurança com a Alemanha enquanto estoques de armas se esgotam. Os acordos com Berlim e Paris, cujos detalhes foram mantidos em segredo, provavelmente se assemelharão ao pacto de segurança de 10 anos assinado por Kiev com Londres. Enquanto a escassez de artilharia da Ucrânia ameaça forçar um novo racionamento de munições, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky assinaram um acordo bilateral de cooperação em segurança nesta sexta-feira, escreveu a Bloomberg. O presidente Zelensky e eu assinamos hoje um acordo relativo aos nossos compromissos de segurança a longo prazo, um passo histórico. A Alemanha continuará a apoiar a Ucrânia, disse Scholz após a assinatura. Kiev acordou um pacto semelhante com o Reino Unido no mês passado e assinará outro com o presidente francês Emmanuel Macron ainda hoje, mais tarde. A presidência francesa confirmou que um pacto de segurança seria assinado na noite de sexta-feira, mas não forneceu quaisquer detalhes sobre seu conteúdo, afirmou o canal France 24. Zelensky classificou os acordos como uma nova arquitetura de segurança para a Ucrânia. Uma nova arquitetura de segurança para a Ucrânia, bem como novas oportunidades. Estamos fazendo todos os esforços para acabar com a guerra o mais rapidamente possível em termos ucranianos, disse o líder. O presidente ucraniano está na primeira etapa da sua última viagem para reforçar a busca por munições. Após se reunir com Macron na capital francesa, viajará de regresso à Alemanha para a Conferência de Segurança de Munique, onde realizará uma série de reuniões bilaterais com líderes globais. A Ucrânia já está efetivamente tendo que racionar sua artilharia, uma vez que os fornecimentos de munições de aliados são insuficientes e o seu maior líder e o seu maior aliado, os Estados Unidos, vive um impasse no Congresso para novo envio de ajuda militar para Kiev, analisa a mídia. A Bloomberg informou no mês passado que Kiev disse aos seus aliados que estava enfrentando uma escassez crítica e estava sendo superada em armas pela Rússia na proporção de 3 para 1. A falta de capacidade de artilharia de Kiev pode se tornar tão crítica nos próximos 2 a 3 meses que o país poderá ter de se decidir onde concentrar um esforço mais restrito ao longo da frente de guerra, segundo as pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência norte-americana.